Glória a Deus. O espírito, sim, de alegria, de gozo na presença, de derramamento, de quebrantamento, de reconhecimento que só o Senhor é Deus, está nesta noite aqui, eu creio. Já senti muita presença de Deus com o testemunho dos irmãos, com os louvores, com a declaração, de amor pelo Senhor, e o Senhor está neste lugar, eu creio. Aliás, quando eu saí de casa, ele disse: eu vou com você. Ele estava aqui dentro de mim. Quem crê nisso? Eu creio. Então a presença do Senhor é muito forte. Nós nos reunimos nesta noite para sentarmos à mesa do Senhor, juntamente com o Senhor, no momento em que nós temos como um memorial da sua morte e anunciamos a sua morte até que Ele venha. Então quem quer ouvir Jesus falar nesta noite? Eu quero receber de Deus a sua orientação, a sua direção, a sua consolação. Eu quero receber de Deus um novo vigor. Eu quero, aleluia. Então me abençoe nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós cremos que a Tua presença está neste lugar. O Senhor chegou antes de nós, o Senhor nos esperava na porta, o Senhor veio conosco. Pai, a Tua presença é visível, é palpável, Senhor, que é graciosa. Eu creio, Pai amado, que o nosso coração nesse instante é só um, e nós queremos ser um, assim como o Senhor é com o seu Pai. Nós queremos ser um em Cristo Jesus. Pai, abençoa aqueles que não estão nos vendo pela TV Vivando Nações, pelas mídias sociais. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua graça nesta noite, a Tua paz, a consolação venha inundar, venha invadir os seus corações e fala conosco nesta noite. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir carta de Paulo, aliás, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a esperança, a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai cada vez mais fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada do reino dos céus, no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, podeis assentar. Hoje é ceia do Senhor, e a razão da nossa alegria, da nossa certeza, é saber que o Senhor nos amou primeiro. Isso é um fato. Nós podemos dizer que todas as religiões pagãs, os seus servos, eles, para agradarem o seu Deus, eles têm que oferecer sacrifício. Nós conhecemos as histórias onde as pessoas chegavam a oferecer sacrifício dos seus próprios filhos aos deuses para que ele se agradasse daquele sacrifício e viesse atender às necessidades
às vezes de uma nação, de uma tribo, de uma comunidade. Então, durante toda a história, sempre é assim. Existe um Deus, existem os servos, e os servos oferecendo sacrifício para aplacar a ira ou para que consiga alguma graça do seu Deus. Qualquer pessoa que estuda um pouquinho sobre religião vê essas coisas. Mas o nosso Deus é o único Deus que ele, ao invés de exigir sacrifício para que nós o agradássemos, ele ofereceu o seu próprio filho como sacrifício para nos salvar. Que diferença! O sacrifício que o povo oferecia no passado era por causa dos seus pecados. Porque Deus queria eles como puros diante da sua presença. E então o povo pecava e reconhecia o seu pecado e levava um animal para morrer em seu lugar, que era uma figura daquilo que havia de vir, que era o Senhor Jesus morrendo uma vez para sempre, para que nós pudéssemos agora ter a segurança. Então o Senhor morreu para exatamente nos salvar, nos livrar da ira ou da condenação por causa dos nossos pecados. Nós vemos o texto de Ezequiel, o Senhor triste com isso, fazendo ver a um homem, um homem escolhido, um profeta, abominações, e o juízo de Deus começa onde? Na sua casa. Olha o que estão fazendo nas recâmaras, no meu templo, estão se prostituindo, estão adorando outros deuses, no seu próprio templo. E diz, vamos começar o juízo pela minha casa. Aleluia. O certo é que o Senhor nos livrou através do seu sacrifício. Ele ofereceu-se a si mesmo, ele não exigiu nada de nós, mas ele ofereceu-se a si mesmo, como está escrito que Deus já prova o seu amor para conosco, em que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós não tínhamos oferecido nada, e agora o Senhor, ele espera que todos os homens e mulheres e o mundo inteiro perceba o seu amor e seja atraído pelo seu amor, pelo seu sacrifício. Então o certo é que o Senhor nos prometeu a salvação. O Senhor nos deu a salvação gratuitamente quando um dia nós dizemos, Senhor, a partir de hoje eu não vou ser mais um idólatra. A partir de hoje eu não sou mais um incrédulo. A partir de hoje eu percebo que a sua morte na cruz foi a demonstração de amor por mim, que sendo tão mal, o Senhor não se preocupou e diz, eu vou demonstrar amor por ele para ver se ele percebe e reconhece o meu amor e pode parar para me ouvir. Para ouvir o que eu tenho, para receber o que eu tenho para dar. E o que ele nos prometeu foi a vida eterna. Aleluia. A vida eterna. Só que nós queremos falar um pouco a respeito dessa questão. Eu já dei testemunho para os irmãos que eu não queria me envolver com liderança de igreja, com pastorado, com esse negócio. Até hoje eu ainda sou assim, né? Meio estranho, assim, com relação a isso. O que acontece? Eu queria fazer o quê? Eu queria ser apenas um salvo. Tá certo? Eu sendo um salvo, é uma bênção, eu vou morar no céu, glória a Deus, né? E é verdade. Eu queria somente isso. Eu não queria compromisso, eu não queria me envolver. Aí Deus, o Senhor é tão esperto que Ele vai nos envolvendo, Ele vai tomando, vai usando forma de nos envolver. O que acontece? O que eu quero falar é que a salvação que o Senhor Jesus prometeu para nós e que nós recebemos é apenas a porta de entrada. Aleluia. É só o começo. O Senhor não deseja somente nos salvar, nos dar a vida eterna, e agora a gente sabe que vai morar no céu, e acabou, e está tudo certo, tudo resolvido, e eu não quero compromisso, eu não quero, né, ter uma vida voltada para o reino de Deus. Não, eu estou salvo, está tudo certo. Mas, irmãos, aqui a Bíblia diz, em Pedro, que diz aliás, em Filipenses, ele diz uma coisa muito interessante aqui. No versículo, versículo 12, diz assim, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito agora na minha ausência, assim também operai
a vossa salvação com temor e tremor. Operai a vossa salvação. Tem uma tradução que diz assim, visto que obedeceste não só na nossa presença, mas na ausência, agora desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Desenvolver, quer dizer, operar. Que é aquele sentido de dizer assim, torne a sua fé prática. O apóstolo Pedro, que nós lemos aqui, ele diz o quê? Uma coisa interessante, ele diz, acrescentai à vossa fé a virtude. A minha fé agora é de que eu sou salvo. Maravilha, glória a Deus. Mas eu preciso, mas tem mais coisa para nós. Acrescentai à vossa fé a virtude. É preciso que eu continue a desenvolver a minha salvação. E ele dá uma lista aqui de coisas aqui, que é acrescentai a vossa fé a virtude, a paciência, a temperança, né? A esperança, esse bocado de coisa que vai demonstrar a virtude. Nós já falamos a outra vez a respeito do culto bom, e aí nós falamos o quê? Que nós precisamos fazer o quê? Demonstrar a virtude. Quando é um culto bom? Culto bom, onde o cantor canta maravilhoso, o pregador pega maravilhoso, os testemunhos são gloriosos, aí a gente vê anjo descendo, subindo, né, assim. Mas aí quando é o contrário, que o pregador não prega nada, o cantor não canta nada, não sei o que, e está dizendo, meu Deus, que culto ruim, que culto chato, que culto horrível. Aí eu digo, é uma oportunidade que nós temos para acrescentar a nossa fé à virtude. E demonstrar paciência, interceder pelos que, né? E, né, assim. Então, entende o que é que desenvolver a nossa salvação? Porque nós acrescentamos a nossa fé à virtude, a paciência, né? A esperança, a tolerância. Isso não é fácil, mas é exatamente o processo. A nossa salvação, a salvação que nós recebemos do Senhor gratuitamente, ela é a porta de entrada. Mas aí nós precisamos desenvolver. Nós, quando a Bíblia usa a linguagem, porque fala da mesma coisa usando muita linguagem, né? Assim, quando nós cremos, nós somos criança e nós precisamos crescer. É um desenvolvimento. Esse desenvolvimento, né, tem um processo, tem um tempo, não é? E aí nós vamos, cada vez que nós vamos crescendo, nós vamos ficando o quê? Como diz aqui o apóstolo Pedro aqui, cada vez mais firme vai ficando a nossa vocação e eleição. Quanto mais nós crescemos, quanto mais nós desenvolvemos a nossa fé, nós temos uma consciência mais profunda da nossa vocação, ou seja, do nosso chamado e da nossa eleição. Quanto mais nós conhecemos Deus, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais essa convicção vai ficando firme no nosso coração. E ao contrário do que acontece com muitas pessoas, que com o decorrer do tempo vai esfriando na fé. A coisa ficou muito rotineira, muito costumeira. Todo domingo eu vou para o culto, é a mesma conversa, né? É mesmo hino, é a mesma coisa. E aí você não vê novidade nenhuma. Significa o quê? Que você estacionou. Você não está entendendo. Você não está desenvolvendo. Porque o apóstolo diz aqui que quando nós acrescentamos a nossa fé à virtude, aí o que vai acontecer? Nós vamos, portanto, irmão, procurar e fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Que coisa linda. Porque fazendo isso, nunca jamais tropeçarei. Ou seja, quanto mais nós desenvolvemos a nossa salvação, tomamos posse das palavras de Deus, e isso faz parte do meu ser, porque eu estou desenvolvendo, eu estou crescendo. Eu estou começando a compreender. Antes eu não entendia, mas agora eu entendi que eu fui chamado por Deus numa vocação, e Ele me elegeu nele, como está escrito no texto, que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Que privilégio, irmão. E quando nós temos essa consciência, isso se torna em nós uma convicção. A convicção é aquela certeza absoluta, você não tem dúvida alguma. Aí você cresce em gozo, em esperança. E aí você, tendo consciência da sua vocação, aí você vai fazer o quê? Você vai continuar a ensinar as outras pessoas, a fortalecer os fracos, porque nós precisamos cumprir o nosso propósito, que é, assim como o Senhor Jesus,
revelar ao mundo a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus, pleno conhecimento do seu amor, pleno conhecimento da sua glória. E as pessoas precisam saber que eles são filhos, que eles são gerados em Deus, e eles estão lá achando que não são nada. E a gente precisa dizer: ei, vocês são filhos de Deus. Agora, se vocês ficarem aí, infelizmente, vocês vão ficar para trás. Os filhos de Deus, eles não se conformam com aquela... ou os que já têm consciência da sua vocação e da sua eleição, eles não se conformam com o pecado, com o mundo, com a situação do mundo. Eles não se conformam. Como nós vemos no texto, o Senhor mandou marcar na testa aqueles que estavam inconformados com o pecado, inconformados com as coisas que estavam acontecendo, contra o Senhor. As pessoas estavam adorando de forma errada e sendo idólatra, e eles estavam inconformados e sofrendo, e o Senhor conhece o seu coração, Ele conhece o meu, Ele conhece a minha, não é? A minha indignação contra as injustiças, contra as coisas erradas, porque isso não está glorificando a Deus. Então o Senhor conhece. Significa que você está consciente da sua vocação, da sua eleição, e aí você não está conformado. E aí você é visto pelo Senhor. Então muitos filhos de Deus estão aí e achando, não é, que nasceu por obra do acaso. No entanto, eles têm um propósito a cumprir, têm um chamado, têm uma vocação a atender. E eles estão lá. E aí nós precisamos, como filho de Deus, a Bíblia diz que toda a criação geme, com grande expectativa, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, alguém fala que as coisas que tem de ruim aí acontecendo é porque os filhos de Deus não tiveram essa consciência, e eu estou incluído nessa história, né, assim, nessa consciência de que nós é que transformaremos o mundo com a luz que há em nós, com a verdade que há em nós, não é? Porque afinal de contas a Bíblia diz que nós precisamos brilhar como astros no mundo. E o mundo ser transformado com a nossa convicção, com a nossa certeza, não é? Porque nós desenvolvemos a nossa salvação. Então, poderíamos dizer o seguinte, que ser salvo é maravilhoso. Mas você cumpre o seu propósito quando você desenvolve a salvação. Quando eu desenvolvo a salvação, com a consciência que eu fui salvo. Agora eu digo: Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade. E estar no centro da vontade de Deus, a gente pode pensar o seguinte: eu só faço a vontade de Deus se eu for um pregador, não é? Se eu for um pastor, se eu for um diácono, se eu for uma pessoa que faça coisas grandes. Não, não é isso não, sabe por quê? Porque no corpo de Cristo existem membros que você nem vê, existem membros que você pode julgar sem necessidade, sem importância, mas todos têm a sua importância e cada um cumpre o seu papel. E cada um de nós, consciente da nossa vocação e da nossa eleição, aí nós cumprimos o propósito de Deus, cumpriremos com certeza. O que eu estou falando aqui para os irmãos é para que nossa mente seja completamente esvaziada. Muito obrigado, meu irmão. Seja completamente esvaziada daquele sentimento religioso, entende? Completamente esvaziada daquele sentimento religioso. Não, agora eu sou uma pessoa religiosa, agora eu sou crente, não é? Graças a Deus eu sou crente. E não uma pessoa que recebeu de Deus um chamado e tem uma vocação. E ele foi eleito em Deus. E aí quando você pensa assim, como eleito de Deus, aí sua maneira de agir muda. Porque eu simplesmente não cheguei assim na porta da igreja e recebi a salvação. Pronto, agora eu estou tranquilo, estou salvo. Beleza? Glória a Deus, irmão. Graças a Deus que você atendeu o chamado. Você é um salvo. Aí agora você precisa acrescentar a sua fé, a virtude. Aleluia. Acrescentar a vossa fé, a virtude. Porque aí a virtude é exatamente essa capacidade que nós temos de enfrentar as circunstâncias. Tantas pessoas aqui passando tanto problema gravíssimo. Onde a pessoa diz assim: dessa eu não sei como sair, dessa eu não saio. E ele ficou lá, ela ficou lá. E o Senhor vai dando vitória. E hoje nós vemos pessoas glorificando a Deus
pela restauração da saúde, pela resolução de casos que era impossível, né? Que causa tanta dor, os momentos. E a esperança, aliás, e a palavra do Senhor para nós é o quê? Que basta cada dia o seu mal. Quando nós confiamos no Senhor, nós nos tornamos um gigante, aleluia. Diz, Senhor, eu não posso, eu sei que eu não posso, está doendo, estou sofrendo por conta disso, mas o Senhor conhece que eu não posso. E pronto, e o Senhor vai agindo. O Senhor vai agindo, vai dando luz, e o Senhor vai nos conduzindo para que aquela situação no futuro vai servir para ajudar alguém. Alguém que está na mesma situação que você viveu hoje. Você agora encontrou o quê? Você acrescentou na sua fé, na sua firmeza, a virtude. E agora você dizer, meu irmão, minha irmã, eu já passei por isso. Eu sei o que é sentir esta dor. Mas você não se preocupe que Jesus está com você. E vai gerando fé, vai gerando crescimento nas pessoas. Vai ensinando as pessoas a terem paciência. Principalmente hoje que nós estamos vivendo tudo no pay puff, né? Mandou, recebeu, respondeu, acendeu a luz, ficou azul, né? Assim, e a gente quer assim imediatamente, tudo é assim, né? Quando a pessoa não responde ou não dá um amém, né? Aí a pessoa diz, puxa, a pessoa nem deu importância para a mensagem que eu mandei, né? É tudo assim na agonia, no negócio. Eu digo assim porque eu sou assim também, né? Assim, tudo igual. Mas que o Senhor nos ajude a viver uma vida de um salvo que agora tem fé na palavra que o Senhor nos prometeu, recebeu a promessa de Deus e agora eu estou acrescentando a essa fé as virtudes. Aleluia. Eu acho muito interessante esse texto aqui, como eu já disse aqui para os irmãos. Ele diz aqui, em Pedro diz assim, porque assim vos será amplamente concedida a entrada do reino dos céus, ou no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa tremenda. Porque em quem não é estas coisas é cego e nada vendo ao longe. Nós entendemos que o reino de Deus, ou aquele que serve a Deus, ele é diferente. Eu já vi testemunho de pessoas dizendo assim, eu conheci esse camarada aí, não abria nem a boca, não sabia nem falar. Agora inventou de ser crente, é igual um tagarela. E o homem agora sabe de coisas assim do céu, coisas absurdas, né? Que é até inconcebível, ele já está afirmando que sabe, que conhece. Sabe por quê? Porque agora nós recebemos uma visão do céu, aleluia. Aí a sua linguagem agora passou a ser a linguagem do céu, como está escrito lá. Que quando nós recebemos o Espírito Santo, o Senhor nos fez a promessa, né? Que em meu nome falarão as novas línguas. Alguém disse as novas línguas. É que quando você recebe o Espírito Santo, você aceita Jesus, você agora recebe uma língua do céu, a linguagem do céu. A sua linguagem muda. Se a sua linguagem era uma linguagem de imoralidade, de malícia, agora a sua linguagem mudou. Recebeu uma língua diferente. A língua agora é a linguagem do céu, aleluia. É a linguagem do amor, da pureza, da santidade, da glória. Então a pessoa diz assim, esse camarada não sabia de nada. Agora o cara se tornou um gigante, o cara fala demais, ele sabe de coisas incríveis. Que é difícil até de acreditar. Diga, pois é, as coisas de Deus é tudo assim. Só entende quem tem uma visão espiritual, quem vê de longe, ou quem vê ao longe. Não é? O mundo, na sua cegueira, ele acha que os crentes são retrógrados. Eu não sei se é assim ou não, chato de dizer. Assim, aquele que não nos envolveu, não cresceu, que não são modernos. No entanto, ele não sabe que os crentes, eles não só têm uma visão muito mais ampliada do mundo, como tem a visão do céu. Ele tem dupla visão, aleluia. Então, por que isso? Porque um dia nós recebemos a salvação que o Senhor Jesus preparou para nós, mediante a graça. E agora nós estamos acrescentando a essa fé a virtude. Aleluia. Cada dia nós vamos crescendo. Isso é um processo lento, paulatino, né? Cada dia nós vamos avançando. E nós vamos crescendo. Eu já disse aqui que muitas pessoas vão entrar no céu, no reino, aperreadinho, né? De ladinho, uns fumaçando, né? Cheirando a fumaça, né? Mas aí o apóstolo Pedro diz aqui,
assim vos será amplamente aberta a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se eu posso ficar assim, eu posso aceitar a salvação e ficar aqui, aí eu vou entrar no reino. Mas eu vou entrar assim bem apertadinho, de lado, né? No caso não me cabe. Mas aí, como o Senhor não quer coisa pequena para mim, nem coisa pequena para você, né? Ele nem quer coisa pequena para mim, nem para você. Então, o que é que ele vai fazer? Aliás, o que é que ele faz? Através dos seus apóstolos, nos ensina a que nós sejamos aquelas pessoas que têm consciência de quem nós somos, porque fomos chamados e agora nós fomos eleitos, e por conta disso eu acrescento virtude à nossa fé. Virtude é isso. É alguém humilhar você com palavras, até por causa da sua fé, não é? Os amigos, as amigas que você tinha, que eu tinha, depois diz assim, mais mulher, mais amigo, agora você, né? Aí você, porque principalmente mulher se ofende muito com essas coisas, né? Você quer dizer que uma mulher se ofender, você diga, você é muito feia. Muito embora que seja a mulher mais linda do mundo. Você diga que ela é feia, para você ver uma coisa. Ela pira, ela acredita que você, né? É bicho besta a mulher para essas coisas, né? Bicho besta, ô bicho besta. Então, se a amiga chega e diz assim, mulher, como você está diferente, você está tão para baixo. Aí ela fica arrasada. Ai, meu Deus, agora eu estou para baixo. Só porque eu aceitei Jesus. Né? Aí você faz o quê? Ao invés de ficar triste, por causa da sua consciência, você tem virtude. Aí você diz, mulher, você não imagina a felicidade que eu vivo hoje. Aleluia. Você não imagina a tristeza que eu tenho de há muito mais tempo eu não ter conhecido a Jesus. E a minha vida é completamente diferente. Eu não dependo daqueles movimentos, daquelas coisas para ser feliz. Eu sou feliz de verdade. Eu sou feliz no meu quarto, na minha cama, sozinha. Eu não preciso estar naquela turma toda, naquela galera, naqueles pancadão. Eu não preciso disso, porque agora o Espírito Santo toca uma música suave para mim. Aleluia. Isso é... Aí a pessoa, eu pensei que ia, né? Eu pensei que ia arrasar, né? Destruindo, vai sei lá. Aí eu que estou com vontade de ir para a igreja agora, aleluia? É desse jeito. É assim. Por quê? Porque nós temos uma consciência de quem nós somos. Isso chama-se convicção. A nossa vocação e eleição, nós temos convicção. A nossa fé, ela é firme. E isso é muito importante para nós. Por isso nós estamos aqui alegres. Eu digo sempre, o que seria de mim se não fosse a misericórdia de Deus em primeiro lugar? De ter esperado por mim, mesmo eu sabendo que Ele era bom, mesmo eu sabendo que era o Salvador. E eu digo, não, eu vou ficando por aqui. E Ele foi tão misericordioso. E eu sou muito grato, agradeço a Deus todo dia. Jesus, obrigado pelo Senhor ter paciência comigo. Então, vamos adorá-lo, né? Servi-lo com um coração sincero, desejando ser-lhe agradável, aleluia, porque Ele é maravilhoso. Então, meus amados irmãos, só para repetir, a nossa salvação é somente a porta de entrada. Nós recebemos a salvação, aí existe um processo para que nós venhamos a crescer, a desenvolver a nossa salvação, com temor e com tremor. Aleluia. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Enquanto isso, os amados irmãos vão adorar aqui, não é? Vão adorar o Senhor e nós vamos ministrar a ceia. Desde já, eu quero avisar para a igreja. Pode participar da ceia do Senhor aqueles que já foram batizados nas águas. Quem compreendeu isso? Aleluia. Podem participar, aqueles que já foram batizados. Aqueles que ainda não foram batizados, não desceram as águas batismais, entenda, isso não é a norma da igreja Missão Apostólica não, viu? Isso foi o Senhor que ordenou. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus diz, ide por todo mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então a demonstração de que eu criei no Evangelho é quando eu digo eu quero me batizar em Jesus Cristo. Então, pode-se participar da ceia aqueles que são batizados nas águas. Se você ainda não é batizado, peça um discipulado, fala com a pastora Márcia.